Boa noite, irmãos. Quinta-feira, um dia de atraso da nossa meditação. Peço desculpas, mas hoje vamos meditar na Palavra de Deus. O subtítulo da nossa meditação de hoje é Eu Também Posso Vencer. E o título é Mediante o Amor. Ou seja, eu posso vencer, mas só mediante o amor. Os 10 mandamentos da Palavra de Deus foram resumidos por nosso Senhor Jesus Cristo em duas partes. Amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos. Se eu fizer isso, se eu amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo, eu vou me salvar. A questão é fácil? Não, não é fácil. Quando amar a Deus talvez não seja tão difícil, porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é maravilhoso, Ele nos sustenta, Ele nos sustém em todas as coisas. Mas amar o próximo, eu acredito que seja um pouco mais difícil, porque nem todas as pessoas são boas. Não é mesmo? Mas Paulo, o texto para a nossa reflexão de hoje está em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 em diante. Gostaria que você que tem a oportunidade de abrir sua Bíblia, abrisse a sua Bíblia e lesse comigo para conferir o texto. Diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que Deus espera de nós. No livro Minha Consagração Hoje, começa assim: aqueles que abrem o coração e as portas do lar para convidar Jesus a habitar com eles, devem manter a atmosfera moral desanuviada de contenda, amargura, ira, malícia ou mesmo palavras rudes. Jesus não habita no lar onde há contenda, inveja e amargura. Ou seja, como cristãos, nós precisamos viver como Cristo viveria. Então, ou seja em casa, ou seja no nosso trabalho, ou seja na igreja, ou em qualquer lugar que a nossa influência chegar, a Bíblia diz que nós não devemos viver com amargura de espírito, irados, com malícia, e nem proferirmos palavras rudes às pessoas. Não devemos viver com contendas. O verdadeiro cristão não vive em contendas, seja onde for. Por quê? Porque o verdadeiro cristão ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu sei que é difícil, eu sei que nós somos falhos. Muitas vezes nós falhamos nisso. Eu falho, você falha. Mas a palavra de Deus diz que nosso advogado no céu é Jesus Cristo. Diz que Ele herdou essa condição de advogado e juiz da raça humana porque Ele sofreu como a raça humana sofreu. Então Ele se habilitou a nos julgar. Não é o Pai que vai julgar, não é os anjos que vão julgar, não é o Espírito Santo que vai julgar, é Jesus, o Filho de Deus. Aquele que veio a esse mundo e viveu aqui tudo o que nós como cristãos poderemos viver nessa terra. Sofreu o que todos nós podemos sofrer. Paulo, aqui Ellen White diz que Paulo, ele teve uma experiência religiosa saudável. O amor de Cristo lhe era o grande tema e o poder dominante que o governava. Esse era Paulo. Paulo, nas situações mais difíceis da vida dele, porque Paulo teve uma vida difícil, nós sabemos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos o que Paulo passou. Mas foi Paulo que disse: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ou seja, alegrai-vos no Senhor. Era isso que Paulo dizia. Paulo passou por situações como aquele barco que ele estava acorrentado, ele era
um preso romano, né? Pelos romanos. O barco estava sendo açoitado por uma tempestade terrível. Todos os homens estavam apavorados, estavam nervosos, mas Paulo estava calmo. Naquela situação, naquela condição, diz aqui o texto, na condição de prisioneiro é realmente o comandante do navio, o mais livre e o mais feliz homem a bordo. Ou seja, naquele momento, os homens vieram a Paulo e Paulo disse para eles o que fazer. Ele se tornou comandante do navio. E dentro daquela condição, ele era o mais livre e o mais feliz de todos os homens que estavam a bordo. Ele estava calmo e tranquilo, ele sabia que Deus não ia afundar aquilo, não ia deixar aquele navio afundar. Ele tinha uma obra a fazer, Paulo. Então Paulo estava sempre calmo. Ele estava sempre procurando ajudar as pessoas. Na prisão, ele estava preocupado com as igrejas, ele estava escrevendo para as igrejas. Ele estava orando pelos membros das igrejas. Era isso que Paulo fazia na prisão. Ele não estava preocupado com ele. Eu acho que esse é o grande segredo, é morrer para o eu. É colocar a obra de Deus acima de todas as coisas. Fazer pelos outros e que muitas vezes os outros não vão fazer por nós. Esse é o segredo do cristão. Assim como Cristo, assim como os grandes homens na Bíblia, assim como João Batista, que foi um homem chamado por Deus. Jesus disse que João Batista, entre os que nascidos de mulher, ele era o maior de todos. E olha só João Batista, a humildade dele, a humildade da sua vida. Não é mesmo? Irmãos, nós estamos vivendo num tempo de responsabilidade. Diz assim: este é um tempo em que todo homem em posição de responsabilidade e todo membro da igreja deve manter cada ramo de sua obra em íntima relação com os ensinos da palavra de Deus, mediante vigilância perfeita, fervente oração por palavras e atos cristãos, devemos mostrar ao mundo o que Deus deseja que sua igreja seja. Ou seja, nós precisamos mostrar ao mundo o que Deus quer que a sua igreja seja aqui na terra, o exemplo de cristianismo. Para finalizarmos, irmãos, temos um caráter a manter, mas é o caráter de Cristo. Que o Senhor nos auxilie a morrer para nós mesmos e nascer de novo, e que Cristo possa viver em nós um princípio vivificante, ativo, um poder que nos manterá santos. Nós precisamos de oração. Nós precisamos pedir a Deus que Ele mate esse eu que existe dentro de nós, não é mesmo? Que às vezes é tão difícil, né, irmãos? Mas nada é impossível para Deus. Para nós é, mas para Deus não. Que Deus nos ajude na sua infinita misericórdia a morrermos para o eu todos os dias. E que Cristo possa viver em nós. Assim como Paulo disse, Cristo vive em mim. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de cada um de seus filhos nessa terra. Perdoe nossos pecados e faltas e nos auxilie com o seu Santo Espírito. Que Deus ilumine a sua vida. Que o Espírito Santo lhe ajude a viver uma vida feliz com Cristo. Uma boa noite a todos e até a próxima meditação. Que Deus nos ajude e nos oriente. Amém.